Olá, meu amigo, minha amiga. É um privilégio estar novamente com vocês e compartilhar a palavra de Deus. Muitas pessoas acabam se afastando dos caminhos do Senhor. Não porque elas deixaram de crer em Deus. Elas permanecem crendo em Deus. Então, qual é o motivo do afastamento? Muitas pessoas se afastam de Deus por pensarem que não são dignas, por não conseguirem vencer o seu pecado, a sua natureza pecaminosa, por não acreditar em si mesmo. Somos falhos. O pecado é grave, mas João diz, movido pelo Espírito Santo: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembrai-vos que tendes um advogado à direita de Deus, o Pai, Jesus Cristo, o justo juiz. Ele é quem intercede por nós. Talvez você é uma destas pessoas. Você não tem ido à congregação. Você não tem buscado a Deus como outrora, porque você desistiu de si mesmo. Saiba que Deus não desistiu de você e que a graça que leva o homem a perdoar o seu próximo é infinitamente menor do que a graça de Deus para conosco. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A palavra de Deus fala a respeito de um rei de Judá. Seu nome, Manassés. A Bíblia diz que Manassés se esforçou em provocar a ira de Deus e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele era um líder do povo de Deus. Deveria ser o exemplo, mas ele foi um péssimo exemplo. Ele levantou postes de ídolos por todo Judá. Ele, quando tinha que julgar uma causa, aceitava suborno para dar ganho de causa a quem não deveria por direito. Ele fez imagens de todos os ídolos dos céus e de deuses pagãos e levou o povo do Senhor a se inclinar e adorar a estes deuses pagãos. Ele chegou ao ponto de oferecer o seu filho bebê em sacrifício no altar de um deus chamado Moloque. Porém, pela misericórdia de Deus, ele acabou sendo vencido em uma guerra. Mas não foi morto, foi levado como prisioneiro.
E lá, na terra estranha, como prisioneiro, em uma cela escura e fria, privado de um bom alimento como era acostumado, ele caiu em si. Ele percebeu que merecia estar aonde estava. Ele percebeu o quanto havia errado para com Deus. E ali Manassés se ajoelhou, se prostrou diante do Senhor e orou pedindo perdão. Ele se humilhou diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manassés e foi favorável a ele. Tirou ele daquela prisão e o restituiu à sua pátria, ao trono. E quando ele recuperou o que havia perdido, ele retirou os ídolos que havia levantado e procurou consertar tudo aquilo que estava errado para agradar a Deus, porque agora ele provou e viu que o Senhor é bom, que é o Senhor que tem na mão o poder de levantar o homem e de abater. Então, se Deus ouviu Manassés depois de tantos pecados, de tanta maldade, com certeza Ele te ouvirá. Deus só espera que você se volte para Ele, que você aceite o seu perdão, a sua graça, o seu favor não merecido, que você se levante e volte correndo para a presença dEle, pois Ele te espera com os braços abertos. Eu quero orar com você. Se você está afastado do Senhor, volte-se para Ele agora. Renda-se a Ele, porque Ele vai lançar os teus pecados, como diz em Isaías capítulo 1, no mar do esquecimento, e deles já não terá memória. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, eu entro na Tua presença. Eu uno a minha fé a este irmão, a esta irmã que me ouve. Senhor, talvez essa pessoa está distante de Ti, não porque deixou de crer no Senhor, mas porque deixou de acreditar em si mesma, se sente fraca e incapaz de vencer a si e Te agradar. A Tua palavra diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Visita ela agora, injeta nela fé e bom ânimo. Atrai ela à Tua presença, ministrando em seu coração um arrependimento genuíno. Dá a ela forças para subjugar a natureza pecaminosa e andar em espírito na Tua presença. Senhor, faz ela se sentir perdoada, amada, parte do Teu corpo, a igreja, e que ela volte hoje mesmo para a Tua presença, para a congregação dos santos, para ocupar o lugar
que pertence a ela, no teu reino. Eu peço, ó Pai, dirija o seu dia, os seus passos, as suas decisões e abençoa aonde ela colocar a planta dos pés e o trabalho de suas mãos. Renova ela na tua presença, sê propício a ela, porque o Senhor é bom e misericordioso, e em ti colocamos a nossa esperança. Deus abençoe a tua vida poderosamente e creia, o Senhor te ama. É Ele quem perdoa os teus pecados e te ajuda nesta caminhada. Deixo um grande abraço. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Amém.